Gente, vocês viram aí que a gente acabou de falar do Outubro Rosa, do Chá Rosa, né? Outubro Rosa tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização, né? Proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, também para contribuir para a redução da mortalidade. Esse é o nosso assunto dessa tarde aqui com o médico da UPECAM, né? O Dr. Ademar Cunha Júnior. Ele está aqui, vai tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês de casa também, como eu falei. Vocês estão aí para interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 4925-4747. Mande sua pergunta, vamos interagir com a gente aí também. Em lugar, boa tarde, Ademar. Seja bem-vindo ao nosso Ver Mais aqui de estúdio novo, né? Sempre com a gente lá nos estúdios em Toledo, hoje aqui com a gente também. Ok, é um prazer estar aqui. Para a gente falar de um assunto tão importante, como a gente sempre frisa, né, doutor? Não é só em outubro que a gente tem que se preocupar aí com Outubro Rosa, é o ano todo, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente aí dessa prevenção de diagnóstico precoce também do câncer. Quais são os outros tipos de câncer que também acomete as mulheres, que elas podem ter, doutor? Então, os principais tipos de câncer na mulher é o câncer de mama e o câncer de colo uterino. O câncer de mama está muito relacionado com fatores ambientais e comportamentais, né? Fatores hormonais e uma minoria dos fatores genéticos, que a gente fala hereditário. Então, fatores comportamentais e ambientais é o quê? A obesidade, a dieta, exercício físico, né? Então, o controle da dieta, o controle do peso, o exercício físico, isso previne o câncer de mama, né? Com relação aos fatores hormonais, a utilização por período prolongado de anticoncepcional, a utilização prolongada de reposição hormonal na menopausa, né? A mulher que menstruou muito cedo, que teve uma menopausa tardia, que foi exposta durante longo tempo aos fatores hormonais, isso aumenta o risco também. E uma minoria, menos de 10% dos casos, vai estar relacionado com a hereditariedade, né? Você herdou um gene do pai ou da mãe que aumentou o risco de ter câncer de mama. Doutor, e assim, começando pelo câncer de mama, né? A partir de qual idade as mulheres devem começar a fazer esses exames periódicos? Porque a gente fala até da importância delas se tocarem também. Percebeu alguma modificação ali no corpo, alguma coisa estranha para procurar. Mas que idade que tem que já começar a fazer esses exames? Excelente pergunta. Então, a mulher, essa percepção do seu corpo é muito importante, né? Se olhar no espelho, tocar as mamas, a região acima da clavícula, as axilas, isso a partir do momento que a mulher passa a ter sexualmente ativa, ela deve fazer esse autoexame nela, para se conhecer. E depois, com relação à prevenção, com relação à mamografia, ultrassonografia, o Instituto Nacional do Câncer recomenda, depois dos 50 anos, a cada 2 anos, realizar mamografia. Porém, existe aquelas pacientes que têm uma história familiar ou hereditária mais forte, principalmente aquelas que tiveram pessoas na família com câncer de mama ou ovário ou câncer de mama masculino com menos de 40 anos. Essas mulheres precisam começar a fazer o rastreamento com mamografia 10 anos antes da pessoa mais nova que teve câncer de mama ou ovário na família, né? Então, ou seja, 40 anos teve o primeiro caso de câncer na família, com 30 anos deve começar o rastreamento. A se cuidar. Doutor, mas quais que são assim, os fatores que contribuem para o surgimento do câncer de mama? O senhor comentou alguns ali que pode ser hereditário, mas tem alguns outros fatores também? Então, assim, o que a gente sabe são os fatores relacionados com a obesidade, né? Que é uma doença inflamatória, o obeso é uma pessoa inflamada. E o tecido adiposo, ele tem uma capacidade de transformar mais hormônios femininos e estimular a glândula mamária a produzir o câncer, né? Então, o uso do anticoncepcional e o uso da reposição hormonal também são fatores associados. O álcool, existe alguns estudos relacionando o uso de álcool em excesso com o câncer de mama, mas os principais fatores realmente são uma coisa muito importante que, além de tudo isso, é a idade.
o fator idade para o câncer é de extrema importância. Se você é mais velho, você tem uma capacidade maior de ter alterações genéticas na sua célula. Então, quanto mais velha a pessoa, acima dos 50 anos, geralmente, você tem uma tendência maior a ter mutações. Então, a idade é o fator isolado talvez mais importante na gênese de qualquer tipo de câncer, não só de câncer de mama. Doutor, e a partir do momento que foi diagnosticado do câncer, como que é feito esse tratamento? Depende de como que já está o caso, se ele está avançado, de como que é feito esse tratamento? Isso. Então, assim, quando a paciente tem um diagnóstico de câncer, através ou de um agulhamento da mama, ou de uma biópsia, ou da retirada do nódulo da mama, a gente avalia, a gente faz o estadiamento, que a gente fala. Em que estágio o câncer está? Está localizado na mama, na axila ou passou para outros órgãos e tecidos? Então a gente fala estágios precoces, a gente enumera 1 e 2, estágios avançados 3 e 4. Então a gente precisa ter esse estadiamento. Se for estadiamento precoce, é mais fácil de curar, o tratamento teoricamente é menos agressivo e no estágio mais avançado você tem um tratamento mais agressivo e com uma taxa de cura menor. Então, por isso a importância da prevenção. Quanto mais cedo você detectar, maior é a chance de cura. E o tratamento é até mais tranquilo também. É, isso, exatamente. Outra coisa que muitas vezes, mas o meu tumor é tão pequeno, mas às vezes o tumor é pequeno, mas a gente solicita alguns exames que mostram que a cara do tumor não é tão boazinha assim. Então a gente precisa fazer quimioterapia, às vezes, mesmo teoricamente, quando você não tem um tumor pequeno. Porque a biologia da doença, o que está lá dentro do DNA, ele é um tumor diferente, é mais agressivo. Então muitas vezes precisa fazer quimioterapia mesmo em tumores pequenos. É por isso que a gente fala em prevenção, né? Mas o pessoal está interagindo aí com a gente, tem pergunta. Doutor, o câncer de mama, ele pode interferir na amamentação? A Tereza do Jardim Panorama de Toledo fez essa pergunta. Boa, excelente pergunta. Então, assim, normalmente quando você tem câncer de mama, amamentando, por exemplo, você pode ter câncer de mama durante a gestação. E a mulher deve fazer o tratamento do câncer de mama na gestação. Claro que, mesmo gestante, a quimioterapia, tudo você faz a partir do 2º, 3º trimestre, é mais seguro você fazer a quimioterapia. Porém, o que acontece é que quando a paciente faz a quimioterapia, muitas vezes você tem, dependendo do quimioterápico, você passa no leite materno o quimioterápico, então muitas vezes você tem que abortar a amamentação devido a essa passagem, dependendo da droga, né, que você utiliza, você tem que parar com a amamentação, né? Muitas vezes a mulher às vezes tem feito a quimioterapia antes, durante a gestação ela faz a quimioterapia, quando ela dá à luz faz a cirurgia e depois vai fazer a radioterapia. Nesse caso, muitas vezes o que acontece é porque ela não consegue amamentar com a cirurgia, né? Então é outra contraindicação. Ela acabou de fazer a cirurgia, então você não consegue amamentar devido à dor até que surge. Tratamento ali o também, tratamento. Né, então, mas obrigada, Tereza, aí pela pergunta também, está interagindo com a gente aí, doutor. Mas tem um outro câncer que a gente fala muito também, que é o câncer do colo de útero. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente quais são os fatores de risco ali, doutor. Então, o principal fator de risco no câncer de colo uterino é o HPV, o papilomavírus, né? Então, a transmissão sexual do HPV é o principal fator. Então, qual a medida preventiva mais eficaz no momento? É você vacinar os jovens e adultos, né, que ainda não tiveram relação sexual, para estimular a fazer a vacinação contra o HPV. É gratuito, né? Existe faz tantas campanhas, campanhas, né, doutor? E as pessoas acabam ainda não fazendo essa vacina e não sabem da importância que ela tem, que é uma prevenção também contra esse colo. Com certeza. Então, assim, se hoje a gente vê câncer de colo uterino, provavelmente no futuro, com o estímulo da vacinação contra o HPV, você vai ver cada vez menos. E o que a gente vê também é que a agressividade do câncer de colo uterino em pacientes mais jovens é muito mais intenso, sabe? Então, é uma coisa que tem que lembrar.
Mães, pais, vacinem seus filhos, suas crianças e seus adolescentes contra o HPV, tanto o menino quanto a menina. O homem é mais difícil você ter câncer de pênis em relação ao HPV. O problema realmente é a mulher, então que acaba tendo essa susceptibilidade, essa facilidade do HPV desenvolver no colo uterino e gerar o câncer de colo uterino. É o que a gente fala, é uma prevenção, é um cuidado que você tem. Quanto antes se fizer o tratamento, melhor. Mas, doutora, assim, de modo geral, né? Quais as recomendações aí para as mulheres cuidarem da saúde também e prevenir ou ter esse diagnóstico precoce aí do câncer? Que se desse uma dica aí, até para a gente finalizar. Okay. Eu sei que esse assunto aqui ele é longo, a gente pode chamar o senhor mais vezes aqui, porque a gente fala que não é só outubro que temos que falar sobre isso. É o tempo todo falar desse alerta. Então, a primeira coisa é prevenir, a prevenção primária. Antes do câncer aparecer, o que é que você tem que fazer? Mudanças comportamentais. Uma dieta adequada, rica em fibra, diminuição de condimentados, né? De enlatados, né? Diminuição da carne vermelha. Tudo isso já está provado que tem produtos, né? Principalmente no churrasco, no defumado, né? Tem substâncias que são carcinogênicas, produzem o câncer. Então, cuidado na dieta, cuidado com o peso, né? Procurar, mesmo depois do câncer, é importante que diminua de peso para diminuir o risco de ter novos câncer. Exercício físico, né? Que aí você controla o peso e controla outras doenças crônicas, né? E com relação à prevenção secundária, as mamografias e ultrassonografia e o exame de Papa Nicolau e, no caso de colo uterino, a vacinação de crianças e adolescentes. É isso aí, gente. Vamos se prevenir. Como o doutor falou, a vacina é gratuita, é só você procurar aí o posto de saúde mais próximo da sua casa e se informar. Doutor, gratidão. Obrigado, manda um abraço aqui de toda a nossa equipe, para a equipe da UPECAM, que a gente sabe o trabalho bonito que vocês fazem lá e que não é só para a nossa região aqui não, o pessoal do Paraguai, Argentina, de outros estados usam aqui também. Gratidão. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, agora eu vou para o intervalo